espero que todos estejam bem, debaixo da graça, debaixo da comunhão do Espírito Santo de Deus. Mais um domingo de bênção, de vitórias, um domingo abençoado. Espero que você tenha passado um domingo abençoado na presença de Deus. Durante essa semana, Deus colocava assim várias perguntas no meu coração. Eu creio que é Deus colocando várias perguntas no meu coração. E eu até inclusive passei para algumas pessoas essas perguntas. Uma delas, ou as perguntas são essas: que pessoa você será depois que tudo isso acabar? Uma pergunta difícil, né, de responder isso, e na verdade cada um vai encontrar resposta para isso, né? Que pessoa você vai ser depois que toda essa crise, todo esse problema que nós estamos enfrentando, depois que tudo isso acabar? O que você tem aprendido nessa crise que nós estamos passando? O que você aprendeu de diferente nesses 60 e poucos dias? E outra pergunta que eu creio que é o Espírito Santo que tem falado no meu coração: que pessoa você tem sido? Né? Que pessoa você vai ser quando tudo isso acabar? E que pessoa você tem sido? Que pessoa você tem sido nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nesses dias maus que nós estamos vivendo? O que tem se manifestado em você? Por que essas perguntas? Como assim o que tem manifestado? Porque em tempos difíceis se manifestam coisas na nossa vida que a gente não sabia que existia dentro do nosso coração, né? Nos dias bons, nos dias de festa, nos dias de fartura, é mais fácil usar máscara. É mais fácil viver uma coisa que, na verdade, no fundo, às vezes a gente não está vivendo. Não é, aliás, uma pessoa que a gente não é. Mas que pessoa eu tenho sido? Que pessoa eu tenho sido? Que tem se manifestado em mim nesses dias? E que sentimentos do qual nós não sabíamos e agora tem se manifestado na nossa vida? São perguntas fortes, né? E são perguntas que vieram ao meu coração durante essa semana. Mas só Deus pode nos dar respostas, se é que Ele quer dar respostas, né? Só Deus pode nos dar respostas disso, de todas essas perguntas. Mas a principal que ficou no meu coração é essa: que pessoa eu tenho sido? Que pessoa eu tenho sido? E qual pessoa eu serei depois que tudo isso acabar? E hoje, no dia de hoje, no domingo, a nossa leitura bíblica, o nosso calendário de leitura, nós lemos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 11 e capítulo 12. E no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 11, Deus falava comigo algo forte Deus falava comigo. Abra lá se você puder. Se você tiver Bíblia aí, abra lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 11. Fala sobre os valentes de Davi. E um versículo que me chamou muita atenção, é o verso 16. Estando Davi na fortaleza, não é essa mensagem que eu vou trazer. Dessa mensagem me fez lembrar algo
e daí é onde a gente vai chegar. Vamos lá, vamos lá. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou um desejo. Então, eles estavam lá na fortaleza onde Davi se escondeu, né? Essa fortaleza foi onde ele fez a cidade de Davi, né? E eles estavam lá e Davi eles estavam em guerra contra os filisteus e Davi expressou algo. Ele pensou, é como, né? Eu tô aqui, ai, que vontade de tomar sorvete, ai, que vontade, né? Foi assim que Davi fez, e ele fez assim: quem me dera eu tivesse aqui e alguém me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Quem me dera tomar as águas lá de Belém. Nesse capítulo de Crônicas, tem a citação de 3 valentes de Davi, que foram os 3 principais homens na vida de Davi. Foram 3 homens de muito... que marcaram o exército de Davi e os valentes. Fala de vários deles aqui, se você for ver, fala de Abisai, fala de Benaia, fala, né, de vários aqui, né, os 30. Mas fala sempre, usa essa expressão aqui, olha, eu vou ler aqui. Quem leu hoje viu isso, né? Fala assim: esses foram, né, os grandes feitos de tal pessoa, né? Foi tão famoso, mas não foi igual. Foi famoso, foi guerreiro, foi valente, mas nunca se igualou aos 3 valentes de Davi. Aos 3 que foram os principais guerreiros de Davi. Os 3 principais guerreiros. Então, quando esses 3 homens ouvem essa expressão de Davi, esta água, né? Ai, que vontade de beber esta água de Belém. Quando esses 3 ouvem, olha o que fala aqui no verso 18. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento dos filisteus, olha só, do inimigo, foram lá se infiltrar, porque o inimigo estava lá, né, nas terras de Belém. Se infiltraram no acampamento, se disfarçaram, conseguiram entrar e tiraram a água da cisterna e levaram para Davi. Quando Davi olhou aquilo, a alma do rei se alegrou em extremo. E é interessante que Davi se recusa a beber, né? Ele se recusa dizendo assim: longe de mim fazer isso. Longe de mim, porque a água representava o sangue daqueles homens. Agora preste bem atenção, ele fala isso, ele fala assim: esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a sua própria vida para me trazer essa água. Eles arriscaram a vida para trazer. Então o que Davi fez? Como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava o Senhor, ele não quis beber, muito pelo contrário, ele jogou aquela água no chão, né? Ele jogou aquela água, derramou aquela água em oferta ao Senhor, porque aquilo tinha um significado muito tremendo. E quando eu li essa passagem hoje, que a gente lê todo ano, né? Todo ano a gente lê, e cada vez que a gente lê a palavra, Deus conforta o coração, e a palavra, ela enche o nosso coração toda vez, mesmo que você leia hoje esse versículo, leia daqui 5 dias, 10 dias, você leia de novo, Deus vai sempre confortar, porque a palavra, ela conforta o nosso coração. E quando eu lia essa palavra, veio essa pergunta no meu coração. Aqui aqueles 3 homens
quase perderam a vida pelo rei Davi. O rei Davi hoje para nós é figura do rei Jesus, do Senhor Altíssimo, do Senhor Deus Todo-Poderoso. A promessa de Deus para Davi é que não faltaria no trono quem se assentasse. Por quê? Porque ele é figura do Cristo, do Senhor, do Altíssimo. E Deus falava isso para mim, e eu quero fazer essa pergunta. Dentre essas muitas perguntas que eu fiz aqui, né? Que pessoa você vai ser quando tudo isso acabar? Que tipo de pessoa que você tem sido nessa quarentena, nessa pandemia? Que tipo de pessoa, que sentimentos tem nascido no seu coração nesse tempo de crise, nesse tempo de luta? Veio uma pergunta no meu coração que eu quero fazer para você nessa tarde. Você teria coragem? Você seria hoje, depois de tudo que nós estamos passando, você teria essa ousadia de dar a sua vida pelo rei? Tem uma canção que a gente gosta muito, eu gosto muito, né? Que fala isso, né? Que eu vou dar minha vida em favor do rei, em favor do reino, né? Para a glória do rei, para a glória do reino. Mas hoje eu pergunto para você, você daria, será que nós estamos dispostos a dar nossa vida pelo reino, pelo rei Jesus? Será que nós estamos dispostos a falar como o apóstolo Paulo falou? E é isso que eu quero ministrar hoje na sua vida, lembrando dessa passagem, né? Lembrando quando eu li, quando Davi falou, eu não sou digno de tomar isso aqui, eu vou oferecer ao Senhor. E quando eu vi ali que Davi fala, não, nossa, eles deram a sua vida. Essa passagem veio ao meu coração e eu quero que você abra em segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo, acho que eu baixo só um pouquinho para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra lá, se você está aí com a sua Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Um capítulo que toda vez que eu leio, eu choro. Muito lindo esse capítulo, muito lindo. É um capítulo que conforta o coração de qualquer liderança. Deixa eu falar algo para você. Jesus, né, eu falei, Davi hoje para nós seria Jesus. Mas deixa eu te falar algo. Aqueles 3 homens fizeram para o rei. Não foi para Jesus, não foi para o Senhor, foi para o rei. E isso vinha no meu coração. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos para o reino. E entregando para o reino, entregamos para as pessoas. E Deus colocava isso no meu coração, que muitas vezes nós não queremos. Semana passada, Deus falava fortemente no meu coração, como que nós temos agido nessa pandemia, nessa crise, com o amor fraternal? Como que você tem agido com as pessoas que estão sem salário, que estão sem pagar aluguel, que as pessoas que estão sem poder fazer compra? Quando eu lia hoje essa passagem, falando, nossa, 3 valentes, 3 guerreiros que de repente abriram o seu coração, a sua coração para o reino de Davi, a ponto de darem a sua vida. Se possível, se fosse preciso, eles iam dar a sua vida para agradar o seu líder, para uma vontade do rei de beber aquela água. Segunda carta de Paulo aos Coríntios fala assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Aí ele fala de um homem que era ele, né? Conheço, mas ele não se gloriava nisso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe.
E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, coisas que não se dá para dizer, indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Olha que coisa linda. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar no meu corpo fraco, enfraquecido, no meu corpo enfraquecido, no meu corpo que está em luta. Se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar na luta que eu estou passando, nessa praga que veio sobre o mundo, nessa crise que veio sobre o mundo, nos governos corruptos que fazem a gente sofrer, no sofrimento, e vamos lá. Mas, mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou em mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para que me atormente, para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você. A minha graça, Paulo, te basta. Quantas vezes nós já rogamos para Deus nos dar vitória nessa pandemia e acabar com isso, Quantas vezes já fizemos campanhas e orações pela madrugada pedindo, Senhor, que acabe logo essa luta e que a gente volte a trabalhar e que a vida volte à rotina. Mas Deus tem falado para nós todos os dias: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Por que a graça de Deus nos basta nesse período tão difícil que estamos vivendo? E que preste atenção, que é difícil, vai piorar e vai demorar muito tempo para as coisas querer voltar ao normal. O que é isso? Por que a graça dele nos basta? Sabe por quê? Porque Deus está aperfeiçoando você. Porque Deus está me aperfeiçoando. Porque Deus está nos aperfeiçoando. Deus quer te aperfeiçoar. Escute, essas perguntas que eu fiz, que pessoa você vai ser quando tudo isso acabar? Que pessoa você vai ser quando a pandemia terminar, a quarentena, o comércio voltar, o emprego voltar? Que pessoa você vai ser? Que sentimentos tem aflorado no seu coração nesse tempo de crise? O que você descobriu? Você descobriu que você é avarento? Você descobriu que você amava o dinheiro? Amava o seu emprego? Você descobriu o que nessa luta? Que você é apegado às coisas materiais? Porque quando você ficou sem ela, você entrou em desespero, em pânico? O que nós descobrimos? O que você descobriu? Você descobriu que você não amava tanto a igreja assim, porque você sente saudade, mas não é aquilo também, Tá bom, a live no domingo, os devocionais de manhã, a gente está nutrido. O que você descobriu? Que sentimentos floraram de dentro para fora no seu coração nesse tempo de crise? E quais sentimentos Deus está querendo gerar em nós nesse tempo de crise? Minha graça te é suficiente, minha graça te basta, minha graça é suficiente para você. Muitos têm provado isso. Alguns não, mas muitos têm provado. Olha, Deus, o Senhor está permitindo que essa fraqueza continue, o Senhor está permitindo que essa pandemia não acabe, o Senhor está permitindo que as coisas não voltem ao normal, a rotina, aliás, não ao normal, mas a rotina. O Senhor está por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus está aperfeiçoando você no momento de fraqueza. É isso que Ele tem querido fazer. E Paulo dizia assim, olha, nesse momento de fraqueza eu vou me gloriar. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque Deus está forjando dentro de mim um novo homem.
uma nova pessoa, para que o poder dele repouse em mim, para que o poder de Cristo se manifeste em mim. Querido, talvez até hoje você não tinha, talvez você tá igual o Jó, né? Se tiver igual o Jó, tá bom. Antes eu te conhecia do testemunho da pastora, do irmão, do testemunho que eu vejo no YouTube, né? Do testemunho de fulano. Antes eu conhecia só de ouvir falar das pregações dos outros. Mas hoje não, hoje nessa fraqueza, nessa luta que eu tenho passado, meus olhos estão vendo o Senhor. Eu estou vendo Deus agir em mim e o seu poder se manifestar no meu coração. E o que tem isso a ver com os 3 valentes de Davi que foram pegar água para ele e deram a vida? E a nossa pergunta, né? Será que eu sou capaz de dar minha vida pelo reino? Será que eu sou capaz de dar minha vida pelo irmão que está do meu lado? Por isso, por amor de Cristo, ele continua, o apóstolo. Por amor de Cristo, eu me alegro, me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Olha, será que nós somos capazes de dizer, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nesse tempo de pandemia. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nesse tempo de crise. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro por não estar trabalhando e estar dependendo aí do dinheiro do governo, estar dependendo disso. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro de estar dependendo de que alguém me ajude com uma cesta básica. Será que nós podemos falar isso? Se as coisas realmente voltarem e apertarem cada vez mais, já estão apertadas, mas se apertarem, porque vão apertar cada vez mais, a tendência é apertar, será que nós estamos dispostos a falar isso mesmo? Olha, nas minhas fraquezas eu me alegro. Por quê? Nas necessidades eu me alegro. Ei, escute, será que nós estamos preparados para falar nas necessidades eu me alegro? Nas angústias eu me alegro? Mas Paulo dizia isso, sabe por que eu estou me alegrando? Porque eu estou sentindo que eu estou ficando cada vez mais forte. Porque quando sou fraco, quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho academia, quando eu não tenho shopping para passear, tem muita gente que não tem saudade da igreja, né? Se for pôr na lista de muitas pessoas, qual que tá mais te fazendo falta? É passear no shopping, é na academia, é passear, sair, almoçar fora, né? Tem muita gente que a prioridade dela é outra. Eu confesso para os amados que eu sinto muita falta de estar congregando, muita, e para mim é prioridade. Isso é a minha vida. Mas será que você hoje pode dizer, Senhor, por mais que as minhas prioridades sejam diferentes lá da Dalva, né, diferente da pastora, mas eu quero me alegrar, ainda que eu sinta falta do shopping, ainda que eu sinta falta da academia, da escola, sei lá, se tem alguém que está com saudade da escola, né? Mas eu acho que agora estão, né? Mas preste atenção, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, eu me alegro. Eu me alegro, sabe por que eu me alegro? Porque nessa luta, Deus está forjando o meu caráter, o caráter de Cristo em mim. Deus está formando algo novo na minha vida. E quem sabe, ao final de tudo isso, eu vou poder dar uma resposta boa. Que pessoa eu serei? Que pessoa eu serei quando tudo isso terminar? O apóstolo continua, ele diz assim, eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos apóstolos, nada. Embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas, milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês?
Perdoe-me por esta ofensa. Agora estou pronto para ir ver vocês de novo. Então Paulo estava falando com os irmãos em Corinto. E agora vai chegar num assunto que eu quero passar. E foi o que eu lembrei quando eu li lá em Crônicas, né? No primeiro livro de Crônicas, quando os 3 valentes de Davi poderiam ter morrido só para trazer água para o rei tomar. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. E isso veio no meu coração e eu quero ler para você aqui, ó. Agora eu estou pronto para ir visitar vocês, porque o que desejo não são os seus bens. Eu vou ver vocês, eu estou falando com vocês, eu cuido de vocês, eu levanto de madrugada, oro, leio palavra e mando devocional, palavra fresquinha para vocês cedinho. Não por causa do dinheiro, não por causa de dízimo, não por causa de presente, porque também se eu fosse esperar tudo isso, estava perdido. Se fosse por isso também eu acho que eu me decepcionaria. Porque o que desejo não são bens, mas o meu desejo é você mesmo. Olha que coisa linda. Paulo disse assim que tudo que ele fazia não era por dinheiro, não era por presente, não era por comida, mas era por causa deles. Por causa deles. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais. O que ele estava dizendo? Não são vocês que têm que me dar nada. Sou eu que tenho que dar. Mas os pais que ajuntam riqueza para os filhos. Assim, é esse versículo que eu quero deixar para vocês. Hoje, se você não guardar nada do que eu falo, guarde isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 15 da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Assim, de boa vontade, por amor das almas, por amor de vocês, me gastarei e me deixarei gastar. Eu vou gastar a minha saúde, eu vou gastar o meu corpo, eu posso estar doente, eu posso estar com dor, eu posso estar com dinheiro ou sem dinheiro, eu posso estar bem psicologicamente ou não estar bem, mas tudo que eu tenho de precioso, que é a minha vida, eu vou gastar por amor de vocês. E isso me fazia lembrar os 3 valentes de Davi. Se eles morressem, eles morreriam pelo rei. E aqui Paulo diz, se eu sucumbir, se eu me acabar, é por amor de vocês. Eu gastarei tudo que eu tenho, vou me deixar gastar, visto que eu os amo tanto. Eu os amo tanto. Só que quanto mais eu amo vocês, é Paulo que está dizendo, menos eu sou amado de vocês. Nesse tempo de crise, onde a igreja fechou as portas, é onde nós temos visto que esse amor que Paulo tem pelas almas, que esse amor que eu tenho pelas almas, não é um amor correspondido. E Deus chamava a minha atenção nisso pela madrugada hoje. E quando eu li esse versículo, quando aqueles 3 valentes saem e arriscam sua própria vida por amor do rei. E essa pergunta fica para você e para mim. Será que nós estamos preparados para o que há de vir? Será que você está preparado para o caos que pode se instalar no Brasil? Será que você está preparado para pôr gente dentro da sua casa?
Ou então repartir o quilo de arroz que você tem? Ou se você tiver 100 reais, será que nós estamos preparados para dar 50 por irmão, ficar com 50 e viver com aquilo? Ah, você está sendo profeta do caos, pastora. Isso não vai acontecer. E se acontecer? E se o caos realmente se instalar no Brasil? E se nunca mais nós pudermos abrir aquela porta lá da igreja? Como será que você vai ficar? Escute, olha, o Evangelho de Cristo procura pessoas assim, como os valentes de Davi, que não olham para a sua vida, mas olham para o reino, para a glória do rei. Pois podia solar essa música. Por amor do rei, eu vou me deixar gastar. Por amor do rei, pela glória do rei, por tudo que, pelo reino de Deus. Olha, o apóstolo Paulo, ele diz isso. De boa vontade. Ei, de boa vontade. Não é fazer caridade, não é dar 1 quilo de arroz por mão e depois ficar contando, tocando trombeta, que você dá a cesta básica, que você faz isso, que você faz aquilo. É linda essa canção, vou ter que pedir pro Rafael. Tem uma letra profunda, mas difícil de viver, mano. Deus soprou em nós, ele transformou a nossa vida, ele soprou em nós a vida para que a gente vivesse para ele. Olha o apóstolo Paulo, assim, de boa vontade, mas não é fazer por obrigação, não. Não é fazer porque, eu tenho que entregar meu dízimo, eu tenho que entregar uma oferta para a igreja, eu tenho que ajudar fulano, eu tenho que dar... Não, de boa vontade. Mas presta atenção que ele fala que de boa vontade ele gastaria tudo, ele se gastaria. Ele usaria a sua vida. O que você tem de mais precioso aí não é o seu dinheiro. O que você tem de mais precioso não é a sua conta bancária. O que você tem de precioso, e isso muita gente está até perdendo, né? O que você tem de precioso não é seu carro, sua casa, seus bens. O que você tem de mais precioso é sua vida. E é isso que Deus quer que nós usemos. É isso que Deus pediu. A palavra de Deus diz, Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. Eu quero ganhar a minha vida. Como assim? Eu quero ganhar o céu. Eu quero ganhar o céu. Eu quero ganhar a eternidade. Eu quero viver para sempre. Eu quero ganhar o céu. Eu quero morar no reino de Deus. Eu quero morar em Jerusalém celeste. O que eu tenho que fazer para isso, pastora? Perca. Você quer ganhar a vida eterna? Perde essa que você tem. Vamos perder. Perder sono, dormir tarde, acordar cedo, trabalhar cansado porque ficou evangelizando, cuidando da alma. Vou dormir tarde porque eu estava cuidando de vidas, de alma. Sair pela madrugada, evangelizar aqueles que estão miseráveis, caídos. Quem quer? Assim, de boa vontade, por amor das almas, gastarei tudo o que eu tenho. O que ele tinha? A vida. E também me gastarei pessoalmente, me gastarei tudo que eu tenho, eu vou gastar o meu dinheiro e a minha vida. Preste atenção, me gastarei e me deixarei gastar. Eu gastarei. Paulo trabalhava com suas mãos, fazia tendas. O dinheiro dele era para a obra, para viver, para não ser pesado para ninguém, como ele falou aqui. Mas ele também investia na obra. Eu vou gastar o que eu tenho com a obra de Deus e vou me gastar pessoalmente. Gastarei a minha vida. Seja como for, eu não quero ser peso para ninguém, dizia o apóstolo Paulo. Não quero ser peso para ninguém. Mas preste atenção. Vocês nunca mais vão esquecer do que eu estou falando. Esse é o chamado da minha vida. Paulo dizendo, né? Esse é o chamado da minha vida. E é isso que eu quero que você hoje pare e faça essa pergunta para você. Será?
Será que Deus soprou em mim seu fôlego de vida? Será que Deus soprou em mim a sua existência? Para quê? Para eu enriquecer, para eu ser famosa, para eu ser famoso, para eu ter tudo nessa terra, ter o melhor carro, a melhor casa. Será que o sopro de vida em nós, o sopro de vida está em nós para nós termos uma vida plena e nunca sofrer? Hoje em dia eu tenho visto, né? Eu falo sempre com as minhas ovelhas. Cuidado com o evangelho da cura, que Deus cura. Eu falava isso para uma alma essa semana. Alguém me questionava, por que Deus não cura alguns? Eu falei, não sei. Ele não curou Eliseu. Agora diga para mim, será que ele não tinha fé para ser curado, Eliseu? Ei, Eliseu, não é Dalva, é Eliseu. Não sei. Será que Deus não tinha cura? Timóteo não tinha fé para ser curado talvez dessa úlcera no estômago? Tá bom, Timóteo talvez acho que não tivesse, mas Paulo não tinha fé? Será que Paulo não tinha fé para orar para Timóteo e falar assim, doença eu ordeno agora, saia? Não, Paulo receitou um remedinho, né? Toma vinho, mas põe água no vinho, mistura um pouquinho aí por causa das suas dores frequentes. Então eu sempre tenho alertado as ovelhas que estão comigo, cuidado com esse evangelho que Deus tem que curar, cuidado com o evangelho que Deus tem que prosperar, cuidado com o evangelho do egocentrismo, do você é o centro e Jesus, você é o centro e você é o centro de Jesus, cuidado com essas heresias. E algo que tem me machucado bastante, eu tenho visto que hoje em dia, não é só o evangelho da prosperidade, o evangelho coach, o evangelho da cura, o evangelho do expulsa demônio e do mundo espiritual, da cura e libertação, mas hoje também eu tenho o evangelho dos casquinhas de ovo, será que eu posso dizer assim? Das pessoas que não podem sofrer. Tem o evangelho do que cristão não pode sofrer. Se sofreu é porque está em pecado. Isso é antigo, irmãos. Amados, preste atenção, cuidado. Não, escute, o verdadeiro evangelho é de renúncia. Jesus veio para mostrar para nós qual é o verdadeiro evangelho. E esse homem aqui, nosso irmão Paulo, mostra para nós no verso 15 o que aqueles 3 valentes de Davi fizeram. Se for necessário eu perder a minha vida pelo reino, então eu vou perder a minha vida física mesmo, morrer pelo reino. Mas quem de nós está com coragem? Quem de nós hoje tem coragem de se levantar e dizer, para a glória do rei, por amor ao rei, eu estou aqui dizendo, eis-me aqui. Eu vou viver, eu viverei para a glória do rei, por amor ao rei, para a glória do rei, por amor ao rei, e não para minha glória, por meu amor, para minhas coisas, para o meu reino, para granjear coisas. Assim de boa vontade, por amor de vocês, eu estou gastando minha vida. E quando eu falo isso é porque eu não me glorio nisso, mas na minha fraqueza me glorio. Quando eu lembrei quando eu li sobre os 3 valentes, lembrei do apóstolo Paulo. Escute, alguns falam assim, eu de boa vontade me deixei gastar pelo evangelho. Sim, é pelo evangelho, mas não é, ele não está falando pelo evangelho, ele está falando pelas almas, pelas pessoas. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele se deixava gastar pelas pessoas. Quantas pessoas começam o trabalho, começam a fazer a obra, começam a evangelizar, cuidar, dá 1 mês, 2 meses, já não quer mais. A pessoa não se converte, pessoa muito difícil. Nossa, eu estou ajudando, mas não dá. E eu me lembrava de que nisso, eu não me glorio nisso, mas me glorio na minha fraqueza. De quantas vezes eu fui visitar doentes estando doente.
Quantas vezes eu fui aconselhar pessoas que estavam em crise de depressão, ansiedade, sendo eu também uma pessoa ansiosa, depressiva e que precisava de ajuda. Quantas vezes eu fui aconselhar pessoas no casamento, sendo que eu também estava com necessidades na minha vida de casado. Quantas vezes eu fui acalentar mães e encorajá-las a não desistir dos seus filhos, quando os meus filhos estavam me dando muito trabalho, dor e tristeza. Quantas vezes? Escute, preste bem atenção. De boa vontade eu tenho me gastado. Quantas vezes eu preguei com dor, quantas vezes preguei com dor de cabeça, quantas vezes eu visitei, orei, mas por amor de quem? Por amor de você, por amor das almas, por amor daqueles que hão de herdar a salvação comigo, os filhos de Deus que estão espalhados por esse mundo. E o Espírito Santo de Deus fazia essa pergunta para mim e eu quero deixar essa pergunta para você. Será que você teria coragem de hoje levantar as mãos e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, por amor do reino, por amor da obra de Deus e por amor das almas, por amor daquele irmãozinho, por amor daquela alma ali, daquela pessoa, eu vou me gastar assim. Eu vou gastar minha saúde. Lembrando aqui na minha mente, tentando lembrar de alguém, fora o apóstolo Paulo, fora Jesus. Eu não vou lembrar o nome dele, eu não sou muito boa em inglês. Mas teve um jovem chamado David Brenner, eu não vou saber falar, que deu a sua vida para evangelizar indígenas. E esse homem, dando a sua vida, e era bem jovem, era um jovem que entregou a sua vida pelo reino e pela obra de Deus. Bem jovem, ele entregou a sua vida e morreu bem jovem. Eu até, deixa eu ver se eu tenho, se eu não me engano, com 28 anos, 24 anos, ele morreu, se eu também não me engano, de tuberculose. Eu não vou lembrar o nome dele, daí não fica difícil de achar aqui. Mas é mais ou menos isso. Ele deu a sua juventude, a sua vida. Eu leio as histórias, dos homens de Deus. É David Brenner, uma coisa assim, eu achei aqui. Eu vou só colocar aqui para você, ó. Só para a gente encerrar. Ele foi dois meses depois da sua conversão, Brenner, não sei se estou falando certo, ingressou numa universidade, né? No contexto de algumas pressões, ele dedicou bom tempo à comunhão com Deus, né? E as enfermidades muitas vezes atrapalhavam os seus estudos, então ele já era também um rapaz de saúde, né, debilitada, e ele contraiu tuberculose. E aqui fala assim que ele expelia sangue pela boca. Ainda assim ele trabalhou intensamente na obra de Deus, intensamente. Porém, quando ele estava em seu 3º ano de universidade, teve que deixar a escola, né? E isso significou para ele até a escola teológica, né? Mas nesse dia ele foi justamente nesse período que ele estava muito doente, que ele começou a pensar profundamente sobre as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. E ele
particularmente chamou a atenção dele os índios norte-americanos. Então não havia muitos missionários trabalhando entre eles, e Brennan começou a colocar em prática o seu amor pelos índios, obtendo mais informações sobre eles e indo trabalhar. Em média de 10 horas por dia, escute por favor, em média de 10 horas por dia, ele orava a Deus pelas almas dos índios. Não, dá para você imaginar alguém orar 10 horas por dia para que Deus salvasse os índios. Só que ele não ficou só na oração. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Paulo deu a vida e deu a sua vida e entregou a sua vida, mas David Brennan não só orou 10 horas por dia para a salvação dos índios, ele foi até lá. Ele foi evangelizar esses índios e morreu lá. Eu até estava procurando aqui a idade que ele tinha morrido, mas eu não achei, porque eu também, quando eu estou assim, eu sei que você fica aí esperando. 29 anos. 29 anos, o Abner está me ajudando ali. 29 anos. David Brainerd. Brainerd. David Brainerd. Um jovem que entregou a sua vida pelos índios. Um jovem que entregou a sua vida por aqueles que ele não conhecia. De pessoas que passam 10 horas do seu dia orando para Deus salvar pessoas que você não conhece. Olha, eu vou falar algo aqui doloroso. Às vezes você não ora nem meia hora por uma pessoa que você conhece. Olha, eu vou ser mais dolorosa aqui. Muitas vezes nós não oramos nem uma hora por alguém que nós amamos. Pelo pai, pelo amigo, pelo namorado, pelo noivo, pelo tio, pela tia, pela avó. Não oramos uma hora sequer para a conversão deles. E o Espírito de Deus falava no meu coração. Você está disposta a se gastar e deixar gastar pelo Evangelho? Você está disposta a se gastar e deixar gastar pelas almas mesmo? Fica aí para você essas perguntas todas que eu fiz e que na verdade foi o Espírito Santo que fez para mim. Que pessoa nós seremos depois? Será que nós seremos as mesmas pessoas medíocres que nós éramos? Que pessoa eu tenho sido durante essa crise? E o que eu tenho aprendido durante essa crise? Quais os sentimentos que têm se manifestado no meu coração? E a última pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração e eu quero fazer para você. Será que você e eu estamos dispostos a nos gastar e deixar gastar pelo Evangelho? Pelas almas? Pelas vidas? Fica a pergunta e eu creio que Deus, mesmo que a gente não esteja ainda em falha, que Deus nos dê graça para despertar, acordar do sono, acordar. E como aqueles valentes de Davi, o que eles fizeram ficou registrado na memória de Deus, ficou registrado na Bíblia. E que aquilo que Deus vai nos levantar para fazer possa ficar registrado no coração de Deus. E que a gente fuja desses falsos evangelhos. Fuja do evangelho que não tem sofrimento, como por exemplo Paulo, David e outros homens de Deus, como Pedro, como João, como todos os homens de Deus, como mártires, viveram e mostraram que esse evangelho de que nós não podemos sofrer, não podemos passar luta, é mentira. Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho do despojar-se, o evangelho do ajudar ao próximo.
Lembra da parábola do samaritano? Quem ajudou? Aquele que estava caído, desfalecendo lá. Quem levou para a estalagem, pagou e cuidou dele? Quem? Jesus tem feito essa pergunta para nós nesse tempo de crise, amados. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de miséria, nesse tempo de falta, nesse tempo de caos. Deus está querendo nos dar um novo caráter, o caráter dele, o caráter de Jesus. E quem sabe o Evangelho agora volta às suas raízes. O Evangelho, depois disso, quem sabe o Evangelho... Olha, mas deixa eu te falar, não espere que as igrejas voltem ao verdadeiro Evangelho. É você que tem que voltar ao verdadeiro Evangelho. Não são as denominações que depois dessa loucura aí de pandemia, de porta fechada, vão voltar com o verdadeiro evangelho genuíno, o evangelho do amor ao próximo, o evangelho da renúncia, o evangelho do deixar, o evangelho que Jesus disse, você tem 2 capas, dá uma para quem não tem. O evangelho de se te ferir na face, oferece a outra. Não. Esse evangelho está longe. E nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. As origens, a igreja primitiva. Fica para nós essas perguntas e fica para você essas perguntas e que o Espírito Santo possa responder ao seu coração, querido. Que pessoas seremos depois disso tudo? Será que seremos capazes de dar a nossa vida por amor das almas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Eu vou orar nesse momento. Vamos orar e vamos pedir que a graça e a misericórdia de Deus nos ajude e que realmente possamos sair dessa prova aprovados. Tomara que ninguém seja reprovado. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento onde eu estava aqui e eles aí, Senhor, não sei se tinha alguém me ouvindo, mas eu sei que os que estão aqui nessa sala me ouviram. E eu te agradeço pelos que estão aqui nessa sala, que me ouviram, e se tinha alguém aí do outro lado ouvindo. E eu te peço agora, Pai Todo-Poderoso, que pessoas nós seremos quando toda essa guerra acabar. Pai, eu espero que sejamos pessoas diferentes, totalmente mudadas, transformadas. Pai, e uma das minhas petições para mim e para todos aqueles que são seus, que essa crise e que essa peleja e que essa guerra e que essa prova que estamos passando possa nos levar ao verdadeiro amor. Assim como o Senhor disse ao teu servo João, e ele escreveu: eu tenho uma coisa contra você. Você deixou o seu primeiro amor. Oh, meu Deus, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras, lembrar de onde tínhamos caído. Pai, eu acredito que a igreja no Brasil caiu aí. Ela esqueceu o primeiro amor, esqueceu as verdadeiras obras, esqueceu o verdadeiro evangelho. Pai, que nós possamos voltar de onde caímos e realmente, Deus Todo-Poderoso, voltar onde caí, e ali olhar e voltar às primeiras obras. Aleluia. Pai, ouve a minha oração, ouve a oração do teu povo e nos faz pessoas melhores do que éramos quando toda essa luta começou. Porque essa é a ordem. Volta onde você caiu e pratica as primeiras obras, queridos. As primeiras obras. Que obras? A obra verdadeira da igreja. A renúncia, o amor fraternal, o sermos um. E eu quero encerrar com isso, querido. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo disse assim: vocês vão ser conhecidos quando se amarem uns aos outros. Não, ele não disse vocês vão ser conhecidos
quando vocês curarem 200.000 pessoas, quando vocês forem ricos, poderosos, não. Quando vocês não tiverem problema nenhum e tiverem uma vida farta, sem problema, sem dor, sem angústia, não. Está escrito, Jesus disse que nós seríamos conhecidos quando nos preocupássemos uns com os outros, quando amássemos uns aos outros e quando nos gastássemos e dessemos a nossa vida uns pelos outros. Que o grande amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Que o Senhor Jesus Cristo, lindo e maravilhoso, levante seu santo rosto sobre você, sobre mim, sobre ti e te dê a paz. Graça e paz, querido. Se Deus quiser, domingo a gente volta.